Livro de Reis, Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se serviram de lembrar que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações. Nós temos visto um grande movimento na EBD, as crianças têm ido em massa, e isso é o resultado que os irmãos têm visto aqui na frente, nas apresentações. A equipe da Juliana, todos os professores têm se empenhado, em ensinar as crianças, da nossa igreja a servir ao Senhor, já de pequenininho. E baseado nisso, nós queremos até já introduzir isso na mensagem, o quão é importante nós semearmos em nossos filhos, para que eles sejam livres do perigo lá fora. Lá fora tem vários tipos de perigo: o perigo moral, o perigo espiritual, mas nós devemos tomar muito cuidado. E aqui nós vamos falar de um rei, que nós vamos ver aqui a sua trajetória de vida, e que essa trajetória de vida possa nos ensinar coisas, valores inegociáveis, que eu e você devemos prezar em nossa vida e em nossa família. Amém? Então ore pelas crianças, como o pastor Marcelo já disse aqui, eles são o futuro dessa igreja. Eu quero poder ver meu filho aqui cantando, como o filho de cada irmão que aqui está, pregando, servindo ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Quem crê assim, levante a mão em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós estamos aqui num texto conhecidíssimo, dos irmãos. Normalmente em cultos de quinta nós apregoamos e ouvimos esse sermão, de Ezequias, em que ele adoece, Mas quem foi Ezequias, irmãos? Vamos falar um pouquinho dele, para depois a gente voltar aqui para o texto, Eu gostaria que você voltasse um pouco a Bíblia, na página, no capítulo 18. Versículo 1. E sucedeu que no ano terceiro de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após dele e o guardou, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele,
para onde quer que saía, e se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui já está a introdução de quem foi esse rei. Foi um homem de Deus, né? Como eu e você devemos ser. Destruir a idolatria, acabar com tudo aquilo que não presta. Esta foi aqui o chamado de Ezequias. Ele acabou com a idolatria em Israel, destruiu os altos, os postes ídolos, fez tudo que o Senhor nos indica na sua palavra. Ele era um obediente à lei mosaica, um homem que confiava no Senhor. Ezequias significa: o Senhor é a força. Ezequias retrata a minha vida e a sua vida, porque nós devemos ser retos, tementes, andar dos caminhos do Senhor, nos livrar de todo mal, nos afastar da idolatria. Sim ou não, irmãos? Ezequias é o retrato de que nós devemos ser, bem como Jó, um homem temente, um homem que tinha pulso e não se intimidou com o inimigo. Existia um grande e efervescente empenho da Síria vir tomar Judá, mas esse homem confiou em Deus. Esse homem entregou a sua vida em Deus. Começou jovem reinando, como alguns aqui começaram jovem essa caminhada cristã. Outros vieram até de um berço, como a gente costuma dizer, um berço evangélico. Nunca talvez nem experimentou o que o mundo lá fora tem, nem quer experimentar, porque coisa boa não tem lá. Se você nunca adentrou numa boate, nunca frequentou lugares inapropriados, não perca o seu tempo. Lá está o diabo. Aqui tem Deus para você, filho. Aqui tem palavra do Senhor. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aqui tem anjos que ministram em favor da minha vida e da sua vida. Aqui é o melhor lugar que se pode estar. Você que deixou a sua casa hoje para estar aqui, você não perdeu o seu tempo, porque Deus tem uma palavra para você, porque sempre Ele tem. O nosso Deus quer relacionamento conosco. Isso nós vimos nas Escrituras constantemente. E aqui está Ezequias. Esse reinado dele foi por volta de 715 a.C. Ele é descendente de Davi, foi pai de Manassés, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele tinha uma piedade pessoal incrível, e as suas atividades políticas eram bem sucedidas. Esse homem era um homem abençoado, como todo mundo que aqui está quer ser abençoado. Todos que aqui me ouvem nessa noite querem ser aqueles que a bênção acompanha, não fica atrás de bênção. Todos que aqui estão me ouvindo nessa noite são aqueles que querem pensar e haver prosperidade. Todos aqui querem chegar na sua casa e falar paz do Senhor, e todos os filhos falam paz do Senhor, Pai. Porque é o desejo do coração de todo irmão que aqui está, ver a tua família salva, servindo ao Senhor, e podendo dizer igual Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor, e não ser apenas um adesivo na porta. Mas para que isso aconteça, é necessário a perseverança. Uma das doutrinas principais da fé reformada, a perseverança dos santos. Nós não somos super-heróis. Nós devemos sempre estar na presença de Deus, buscando, meditando, crescendo, porque nós somos como uma folha seca. E Ezequias, ele vai nos mostrar
que por mais mérito que ele tenha, nós vivemos somente pela graça e misericórdia de Deus. Como não bastasse, todo servo de Deus, serva de Deus, ele tem os seus inimigos. E o povo de Deus tinha um inimigo. E esse inimigo astuto estava vencendo lá fora as batalhas. E esse inimigo, não se bastando das suas proezas que já eram anunciadas, já visto, se fosse nessa época, não precisaria nem enviar uma carta como foi enviado a Ezequias. Logo estaria postado nos principais canais e veículos de comunicação as proezas da Assíria, destruindo nações e nações e seus deuses. Ele recebe uma carta. Eu gostaria que você lesse comigo essa carta. Capítulo 19, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos do mensageiro, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor. Vamos ler o 10, irmãos, por favor. Assim falaria Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livrará os deuses das nações? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como o Gozã e a Harã e a Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvim, de Enã e de Ivá. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou. Ezequias perante o Senhor disse: Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Imagine eu e você recebemos uma carta. O inimigo vai vir e vai acabar com a sua família. Que ele tem poder para fazer isso. E ele te mostra evidência desse poder. Olha o vizinho que eu fiz. Olha aquele outro vizinho. Olha aquele outro amigo. Olha o que eu tenho feito com a humanidade. Eu vou fazer com você, Ezequias, o seu. Esse homem recebe essa carta. Talvez eu e você recorreríamos a um advogado, à polícia, a qualquer poder que pudesse nos dar segurança. Mas esse homem, ele recebeu a carta, e a primeira pessoa que ele pensou foi em Deus. Talvez você tenha recebido notícias. De vez em você falar para o seu irmão, para o seu parente, fala com Deus primeiro. Porque Ezequias sabia que o reino não era dele. O reino a qual ele era rei
o rei é o Senhor. E Senaqueribe não estava afrontando a Ezequias, mas sim ao povo de Deus. E esse homem não se vangloriou com as suas batalhas, com a sua meritocracia de um ser um homem fiel, temente. Não, Senhor, olha aqui essa carta. A impressão que ele foi até o culto, pegou a carta e colocou no altar e disse: Senhor, olha aqui, olha o que Senaqueribe está querendo fazer com o seu povo. Está dizendo que o nosso Deus não vai vencê-lo, porque ele tem vencido os outros deuses. É dever de todo cristão conhecer o Deus que serve. É um dever eu e você saber, como foi pregado no domingo passado, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Essa mesma convicção teve Davi quando enfrentou o gigante. Quem esse incircunciso pensa que é? Ele está se levantando contra o povo escolhido de Deus. Eu e você não precisamos nos defender. Há um Deus que defende por nós. Aleluia. Porque quando Ele te chamou, Ele te protegeu com o seu Espírito. E te disse que aonde você estivesse, Ele estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Você não anda sozinho. Você acha que está sozinho, mas você não anda sozinho. Você tem que entender que é Deus que governa. Ezequias entendeu isso. Ele entendia que Deus era soberano, que Senaqueribe venceu outros deuses, mas não existe outro Deus, porque nós temos um dogma que só há um Deus, só há um caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Ei, você que me ouve nessa noite, você tem que defender a sua fé. Você tem que entender que você serve um Deus que é soberano. Mas olha a atitude dele. Nós recebemos as notícias ruins, nós vamos para todo quanto é lugar, menos para a casa do Senhor. A primeira coisa que ele recebeu, a notícia, ele foi na casa do Senhor. Versículo 14 lá, 19, 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Já há um princípio. Aquilo que está em Hebreus: não devemos deixar de congregar. Existem irmãos, por qualquer bobagem, deixam de servir o Senhor no culto aos domingos. O Faustão não vai derrubar o Senaqueribe da sua vida. O Corinthians não vai. Os programas ridículos da televisão não vão atender a necessidade da tua alma. Mas nessa noite há um Deus que pode suprir essa necessidade. Seu nome é Jesus, querido. Esse homem ouve as notícias ruins. Ele não foi chorar as pitangas dele, não ficou ali no Zap comunicando para 300 mil pessoas o seu problema. Não, ele foi para a igreja e falou: Senhor, aqui ó, e me desculpa tudo. É aqui que você tem a oportunidade de falar: Senhor, olha aqui ó, esta é a situação, esse é o quadro da minha vida, Senhor. Olha aqui, Senhor, esse meu marido eu não estou aguentando mais, Senhor. Olha esse meu filho, olha esse contrato.
Olha essa enfermidade, Senhor, está me assolando. É na casa do Senhor que você tem a oportunidade, porque Ele autorizou a construção dessa casa. Existe um movimento chamado desigrejar. Os desigrejados dizem que não precisa de igreja. Realmente não precisa, porque eles não são crentes. Porque crente que serve a Deus, ele vive em comunhão e em igreja. Eu sei que os templos feitos por mão de homens, não é ali que o Espírito Santo está em mim e você. Mas uma igreja representa essa comunidade aqui. E você quer saber uma igreja, quando ela é uma igreja? Quando daqui a pouco nós começarmos a orar. Aí o povo vai saber, ali tem uma igreja. Porque a igreja que não tem oração, não é igreja, é um clube. E aqui, Ezequias vai na casa do Senhor para fazer o quê? Uma oração. Se você veio nessa noite, aproveite a oportunidade, adore a Deus e faça uma oração. Não perca o seu precioso tempo, e nem desses obreiros que estão aqui. Nós não fomos levantados para ficar paparicando ninguém, meu querido. O meu chamado, o chamado desses homens aqui, quer você ou não, é para proclamar a verdade de Deus através da sua palavra. Versículo 16, irmãos. O que ele faz aí? No 16, alguém pode ler para mim? Ele inclina. Ele vai para a igreja para orar. E quando ele chega, ele realmente ora. Ele se prostra. Meu querido, por favor, me ouça nessa noite. Eu não tenho medo de cara feia, meu querido. Cara mais feia está o diabo lá fora, que não acabar com a sua vida. Presta atenção, acorda, igreja. É hora de nós levantarmos um clamor, deixar a carnalidade falar e deixar que o Espírito Santo nos use. Aleluia. Essa mensagem não vem de DVD. Essa mensagem não tem likes lá no Facebook. Mas é a mensagem que eu e você precisamos entender, necessária. Nós precisamos aprender que nós temos um Deus, querido. Nosso Deus não é Buda. Como foi ensinado hoje pela manhã, existem várias religiões politeístas que têm várias divindades, mas nós temos um Deus. Então pare de ficar chorando, apresenta a tua causa hoje ao Senhor. Foi afrontado como Ezequias? Apresenta a tua causa ao Senhor. Versículo 17, irmãos. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto Deus não era, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Olha aqui Ezequias ensinando que realmente não há outro Deus. Ele entendia, Senhor, eles destruíram povos que não são deuses.
Agora, pois, Senhor, nosso Deus, se serviram de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Você tem que colocar o seu problema, a sua causa diante de Deus e falar: Senhor, é para que o teu nome seja glorificado. Não é para que eu vença e saia aí se exibindo. Não, Senhor, é para que o teu nome seja glorificado. Versículo 20. Então, olha aí a resposta. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu aprendo uma coisa aqui, que existem orações que demoram 10 anos para vir a resposta, mas que também existem orações que são imediatas. Que pode acontecer agora, na minha e na tua vida, como foi falado aqui no fundo. Creio. Você tem que crer. Eu e você temos que crer no Deus que nós servimos, queridos. Se eu pudesse carregar um pendrive e colocar em cabeça de cada um aqui, ó, Deus é poderoso, eu colocaria, mas eu não posso. Eu não tenho esse poder. Eu e você temos que entender que Deus é poderoso para nos livrar. E não foi nenhum exército de homens. Vamos lá. Versículo 35, 19 e 35. Uma oração espiritual de fé gera um livramento sobrenatural em nossas vidas. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, não foi uma semana depois, foi na mesma noite, saiu o quê? O anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, levando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Só Simone deu glória a Deus? Glória a Deus, aleluia também. Eu estou me sentindo assembleando. Aleluia. Mas está difícil, queridos. Está tão difícil fazer sermão ultimamente. É pela graça. Porque o povo está disperso. O povo não consegue reconhecer o Deus que serve. E aqui essa escritura mostra que Ele é poderoso. Que você não precisa fazer nada que Ele faz. Será que eu preciso desenhar para você que esse Deus que eu e você servimos é todo poderoso? Não! A palavra de Deus está dizendo que Ele enviou um anjo lá no arraial. Então, 36, então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Serezer, seu filho, os feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Arate. Esar-Adom e seu filho reinou em seu lugar. Cadê a carta? Meu querido, você pode ter recebido uma notícia ruim, mas a resposta tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus, querido.
Agora vamos entrar na mensagem. Deus livra. Deus mostrou que realmente Ezequias tinha um Deus que estava cuidando dele, cuidando da sua vida também. O inimigo era externo, só que agora veio o inimigo interno. E é nessa hora que o bicho pega. Capítulo 20, vamos ler novamente. Naqueles dias, naquela semana ali mesmo, né? Adoeceu Ezequias de... Não está gripe aí não? Não, é de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, profeta, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, que mensagem é essa? Ele recebe a afronta, vai no templo, ele ora, ele mostra ser um homem de vigor que nós devemos ser. Está aí comemorando: o Senhor é comigo, triunfei pelo inimigo. E bate na casa dele uma enfermidade. Não é gripe, eu estou com um gripado aqui. É de morte. Aí vem ainda um profeta. Sabe aquele profeta de Deus mesmo? Quando ele levanta, você sabe, é Deus mesmo. Tem uns aí, né? Ele tem suspeita, mas aquele que levanta mesmo, entrega, você já fica. Quando Ezequias deve ter visto Isaías entrando na casa dele, esse homem deve ter gelado. Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que quer dizer isso, queridos? Será que ele não tinha pagado as contas de água, de luz, a Sky atrasada, pagando de ter TV a cabo, mas tudo atrasado em casa, cheque sem fundo, os filhos na perdição? Será que era isso? O texto não fala o que era. Muitas das vezes nós colocamos no texto uma coisa que ele não disse. Mas analisando toda a conjuntura, Deus, ele tinha uma promessa com quem? Com Davi, que ele não apartaria o reino de Judá por amor à aliança que tinha com Davi. E nós lemos no capítulo 18 que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, conforme os seus pais anteriores, seu pai Davi. E muitas vezes nós estamos abençoados, estamos bem, triunfamos com o inimigo. Isso vai nos vangloriando, vai nos dando autoconfiança, e esquecemos de cumprir com a palavra de Deus. Capítulo 21, queridos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome dele, da sua mãe, Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor detestara, de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Levantou os altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares de todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor, até que fez passar o seu filho pelo fogo,
adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, instituiu adivinhos, feiticeiros, prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Eu vou fazer uma pergunta dos irmãos. Os irmãos, será que Ezequias cumpriu a ordem do profeta? Botar a casa em ordem? Eu e você, pai, temos uma responsabilidade. Os nossos filhos têm que dar a sucessão da nossa fé. Nós acabamos de ler o que o Manassés fez tudo que o seu pai tinha feito lá, ao contrário. A impressão que dá que Manassés odiava o pai, que fez tudo que o pai fez ao contrário. O pai tirou os votos, ele foi lá e levantou os votos de novo. O pai tirou o Baal, ele foi lá e criou de novo o Baal. O pai até mente a Deus, ele virou feiticeiro. Se eu e você não vigiarmos, não é porque nós somos crentes, não, que tomamos Santa Ceia aos sábados aqui, que nossos filhos estão ali, estão guardados. Não, é minha e tua obrigação ensiná-los no caminho do Senhor. É muito lindo ver as crianças aqui, mas nós temos que perseverar nessa aplicação. Porque tudo que você está fazendo bonitinho hoje, vindo aqui arrumadinho no culto, eles podem fazer amanhã ou ao contrário. Se vestindo para ir para uma balada, e não para servir o Senhor. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que ensinar as nossas esposas. Ei, marido, você tem que ensinar a sua esposa. Você tem que ser o motor da palavra na sua casa. Você tem que ensinar ela a se vestir para vir no culto. Você tem que ensinar ela como ela se prostrar diante das pessoas. Esse homem aqui, ó, estava triunfando. Sabe o que dói, queridos? Que segundo a tradição hebreia, um rei que ficasse pouco tempo no reinado é sinal de que Deus tinha desprezado ele. Então quando ele ouve que ele ia morrer cedo, peraí, Deus está me rejeitando. Porque a longevidade é sinal de que Deus está conosco. Está nos dando longevidade porque Deus está fazendo, nós estamos fazendo um bom papel na terra, né? Viver. Só que ele recebe uma notícia que vai morrer. Mas esse homem nos ensina uma coisa. Versículo 20, versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. Aí eu vou perguntar aqui para os pastores. Houve uma profecia de Deus. Esse homem ora. Olha o que acontece. Senhor, servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Eu aprendo aqui que uma profecia não é soberana. Que se eu e você se arrepender, se quebrantar na presença do Senhor, essa profecia ela pode mudar. Talvez você pegou, eu preciso arrumar minha casa hoje, Deus está falando comigo. Ei, você tem a chance aí de orar agora. E esse mesmo profeta que agora nos fala, pode falar como Isaías falou para ele. Versículo 5.
Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos seus dias 15 anos. Nas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, e apararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Você tem tempo ainda de mudar o quadro da sua vida com uma atitude, uma oração sincera, de quebrantamento. Pode mudar a sua história hoje. Esse texto nos ensina muitas coisas. O profeta poderia pensar: mas Senhor, eu profetizei que ele ia morrer, eu vou voltar lá e... O profeta tem que entender uma coisa: que ele é servo de Deus. A profecia não é dele. E outra coisa que eu aprendo com Ezequias, que esse homem conhecia Deus mesmo, porque ele: não, eu vou orar, porque Deus é misericordioso, Ele me amou antes da fundação do mundo, Ele enviou o seu Filho para morrer por meus pecados. Aleluia. Será que eu não posso orar para que Ele me dê mais um tempinho de vida? Sabe por que ele queria viver, queridos? Porque ele queria ver os planos de Deus se cumprindo na vida dele. Aleluia. É por isso que ele não queria morrer. Da mesma forma que você também não quer morrer, porque você quer ver seu marido aqui, seu filho aqui, sua mãe aqui, seu pai aqui. É tempo de nós aprendermos. Nós temos um Deus poderoso. E para finalizar, queridos, existe na teologia a vontade permissiva de Deus. Deus muitas vezes não nos dá somente o que necessitamos, mas também o que desejamos. Vou te dar um exemplo. Eu sei muitas vezes que meu filho não precisa de um videogame, porque eu sei que é uma coisa supérflua, mas o meu coração de pai acaba atendendo a ele para vê-lo feliz. E existe a vontade permissiva de Deus nas nossas vidas. Deus pode cumprir um desejo meu no seu coração. Ele queria viver mais. Deus queria levá-lo, mas ele queria viver mais. E Deus, por graça e misericórdia, deu mais 15 anos de vida para ele. Então Deus pode te dar o que você deseja hoje também. Nós temos que aprender a lidar com o nosso Deus. No versículo 7 diz que eles tomaram uma pasta de figo e colocaram sobre a chaga. Não se sabe se era um problema de terra. Não tinha ali pomadas na época, e era culturalmente usado essas pastas. Ele já tinha tentado isso com certeza, mas naquele momento aquilo ali tinha um simbolismo de que Deus iria curar. Isso nos ensina que nós não podemos descartar os médicos
Nós temos que entender uma coisa, querido: a igreja não deve ir contra os médicos, porque os médicos são coisas criadas por Deus. Existe mais que uma briga entre a igreja e os médicos. Nós temos que entender que os médicos estudaram, e baseado nos estudos, eles chegam a conclusões baseadas em exames, e pelos exames, não dá. Mas isso não faz ele o meu inimigo. Isso me faz entender que eu tenho que buscar em quem? Em meu Deus. O homem enfermo sempre deve ter duas coisas que caminham juntas: a oração e o médico, e não deve excluir nenhum e nem o outro. Você tem que fazer esse exame, você tem que se tratar, você tem que comer direito, você tem que colocar na mão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Esse é o Deus, Vanessa, que você serve. Ei, Gregório, esse é o Deus que você serve. Ei, Juliana, Haroldo, esse é o Deus que nós servimos. E eu quero orar com você neste momento a esse Deus. Vamos orar, Deus?